meus irmãos. Graça e paz no coração de vocês. Como é abençoador estar na presença de Deus, né? Ainda que com o coração às vezes contrito, carente de uma graça, né? Mas é muito bom estar na presença do Senhor. E como é abençoador, o crente busca uma vitória. Os que se achegam a Jesus vêm com o coração pesado, buscando um fardo mais leve, um jugo mais suave. E o nosso Deus, como já foi dito aqui, Ele é o Deus da vitória. Ele é o Deus que consola, o Deus que sustenta, o Deus fiel, o Deus presente em todas as circunstâncias. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 37. Nós faremos uma leitura dos primeiros versículos. Ezequiel, no capítulo 37, o profeta vai falar sobre um vale. Vou esperar o pessoal encontrar e a gente lê junto. Muito bem, se você não tem Bíblia, eu vou ler aqui. Nós podemos acompanhar o texto, Ezequiel capítulo 37, a partir do versículo 1. Diz assim: A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Vamos orar? Pai, nas tuas mãos entrego a minha vida, Senhor, e te louvamos porque já estamos na tua presença, Pai. Nosso coração já está sendo ministrado pelo Senhor. Continua, Senhor, essa é a minha oração, Pai, no tempo que consagramos a Ti, esse lugar, as nossas vidas, o nosso pensamento, Pai, nosso coração, de forma que o Senhor impeça qualquer intervenção maligna, Senhor, que o Senhor impeça qualquer bloqueio humano, de feridas, de culturas, Senhor, de atrapalhos quaisquer, Senhor, desse meio, de impedir a Tua palavra, Deus, de penetrar na nossa alma, de curar a nossa alma, Senhor, e nos dar o discernimento e a maturidade do qual precisamos, Deus, e carecemos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós falamos sobre vitórias, nós falamos que queremos isso, mas aí o irmão vem e lê o texto do Vale dos Ossos Secos. Talvez você esteja pensando assim: o que será que ele quer dizer com isso? Bom, eu quero dizer para vocês, amados, que a vitória é uma realidade. Em Jesus nós temos uma vitória da vida sobre a morte na cruz. A Bíblia diz que aquele que estiver em Jesus Cristo, ainda que morto, viverá. Isso é uma vitória. Agora, é fato que tanto para o crente quanto para o não crente, para o ser humano, os vales da vida, eles são uma realidade. Eu sei que muitos de nós, de vocês, estão passando por algum vale. E se algum de vocês ainda não passou, eu acredito que irá passar. O único ser humano que olhou na palavra que não teve problemas foi Jabes, que orou e pediu para que não tivesse problemas na vida dele, dificuldades e sofrimento, e Deus atendeu. Agora, o vale, o caminho estreito, o deserto, a provação, é uma realidade para todas as pessoas. E eu quero falar com vocês, e se eu fosse dar um tema, título para a mensagem, eu diria o seguinte: fazendo do vale um monte. Fazendo do vale, do caminho estreito, um monte de adoração, um caminho de adoração a Deus, um caminho que me leva a essa vitória, a essa presença do Senhor. Mas o que é um vale? Você já pensou nisso? O que é um vale? O vale
é um lugar de sofrimento, sinônimo de deserto. O vale é um cativeiro, amados, como esse texto estava profetizando para o seu povo Israel naquela época. O vale é um lugar de difícil travessia. Vocês lembram do Vale de Baca? O local geograficamente mais difícil de fazer a peregrinação. Agora imagina você fazendo esse caminho com uma enfermidade, com uma limitação, com um problema financeiro, com um problema no seu casamento. No Vale do Vício, a nossa igreja até não tem, né? Se fosse talvez uma igreja mais de periferia, vivenciaria mais dificuldades, onde um botijão de gás durar um mês inteiro é um milagre. Onde orar para repreender uma febre é um milagre, porque não tem o remédio da febre em casa. Ou o milagre de ser curado do vício, porque tem um filho que está na pedra. Mas tem outros vales. Tem o vale do gasto desenfreado, tem o vale da desconfiança, o vale do casamento esfriado. Mas o vale é um lugar de sombras. O profeta descreve aqui como a vista dele um monte enorme de ossos secos, um lugar de ausência de vida, um lugar sombrio, um lugar onde as circunstâncias externas oprimem o crente, a pessoa. Isso é um vale. Eclesiastes 7:7, verso A, parte A do versículo, diz que a opressão transforma o sábio em tolo. Eu sei que muitos de vocês sabem mais da palavra do que eu, mas a opressão tem o poder de transformar qualquer um de nós em tolo, se nós não estivermos no Espírito e discernindo as circunstâncias no meio do vale. O vale é um lugar onde você se depara com as suas limitações, porque o vale faz você perceber que muitas coisas das quais você precisa não dependem de você, não estão no seu alcance ou no meu. O vale é um lugar que vai forçar as pessoas a experimentarem o sobrenatural, a conviverem com as suas próprias frustrações, com as suas estruturas emocionais, com as suas culturas humanas. O vale é um lugar de dor. O vale é um lugar que dói, lugar estreito. Só que nessa visão aqui que o profeta dá, de um lado a outro ele foi conduzido e ele teve uma visão dos quatro cantos daquele vale. Eu não sei se você já se perguntou, se fosse você no lugar dele, o que você pensaria? Deus perguntou: poderão esses ossos tornar a viver? Agora eu fico imaginando se eu estivesse ali vendo esse cenário. Eu tentei imaginar na minha mente. Diante de tudo isso que eu acabei de falar para vocês aqui, eu fico pensando assim, o vale deve ser uma sala ou um lugar, um terreno que antecede o precipício, porque depois disso aqui não deve ter nada, deve ter o inferno, a sepultura, alguma coisa assim, porque não tem como ficar pior do que isso. Seria uma visão, seria o meio que o lógico, eu lendo esse texto, concluir. Mas o objetivo desse sermão, ou desse estudo, que Deus ministrou no meu coração, é justamente o contrário. Porque o problema ou a questão não é o vale e as suas circunstâncias, e também não é a pessoa que está no vale com as suas dificuldades, limitações, frustrações e impossibilidades, mas sim a postura pela qual marchamos ou nos conduzimos por esse vale. Porque esse mesmo cenário que pode parecer a sala que antecede o precipício, pode também ser a sala
ou o meio que antecede o meu caminho para o monte, para a presença, para a vitória, para aquilo que o Senhor quer fazer. Para que isso aconteça, para se fazer do vale o monte, nós vamos estudar, ou pelo menos meditar aqui, em alguns fatores que são importantes e que normalmente quando se está no vale, a gente esquece. A gente acaba esquecendo. Como, por exemplo, o mesmo lugar de sofrimento que é o vale, ele também é um lugar de crescimento. Esses dias uma pessoa falou, crescer dói, foi na minha empresa. Falaram assim, a gente está no meio de um processo de transformação, de um meio, né, que está numa transição, e nós estamos crescendo com isso profissionalmente, e por isso que está doendo, que crescer dói. Foi bem assim a fala. Eu disse, olha, isso faz sentido. E aí, lendo a palavra, eu me lembrei disso, estava estudando para o sermão. Se esse lugar de sofrimento no vale, eu entender que é um lugar que também vai me fazer crescer, isso já vai me ajudar a ver a coisa de um outro prisma, porque eu preciso entender o seguinte: saber quem é que permite o vale, ou quem é que está no controle de todas as coisas. No verso 1 que nós lemos diz assim, ó, a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito Ele me levou a um vale. Foi o Senhor que conduziu o profeta a um vale. Quando nós vamos para a palavra de Deus, Mateus no capítulo 4, é o Espírito que leva Jesus para o deserto, para ser provado. Quando nós vamos para o livro de Jó, no capítulo 1, verso 8, a iniciativa da aprovação de Jó parte de Deus. E quando você entende isso, que esse lugar de crescimento, ou esse vale, é permitido pelo seu Deus, pelo seu dono, pelo seu Pai, pelo seu Senhor, você começa a entender que deve haver um propósito para isso tudo. Você acha que o vale é só para você sofrer? Você acha que Jesus foi conduzido para o deserto só para maltratar um pouco o Filho de Deus? Não, tinha um propósito, tem um propósito. E eu vou dizer para vocês que o sofrimento, ele tende a quebrantar o ser humano. A tendência daquele que se quebranta mediante o sofrimento é de se achegar cada vez mais ao coração de Deus, de se tornar mais íntimo do Senhor. E essa foi a experiência de Jó. Tem um vale, e tem, para mim, um dos que eu mais gosto e cito bastante, que é que José passou pelos seus irmãos quando foi vendido ao Egito. Em Gênesis, no capítulo 45, verso 5, ele fala, eu sei, foi para salvar vidas que eu vim para cá. Ele entendeu o propósito de todo aquele caminho que ele vai estreito, que ele passou longe da sua família, como escravo, hostilizado e injustiçado por um povo estrangeiro. Foi proporcionado a ele uma experiência com Deus, um crescimento espiritual único, do qual antes ele achava que sabia, mas conheceu Deus na sua intimidade, se tornou realmente íntimo de Deus. Para fazer do vale um monte, você precisa entender que esse vale vai te fazer um crescimento, e precisa também olhar com essa perspectiva, ou pelo menos com essa disposição no seu coração, de marchar firme nesse vale. O vale vai sugar as tuas forças em muitos percursos. E às vezes, como se não basta, você quer andar, mas parece que tem uma areia movediça que ainda está te sugando. Eu não sei se alguém de vocês já se sentiu assim. Eu não sei como que é para vocês, mas somente quem está no vale sabe o que significa. Mas esse quebrantamento, esse sofrimento que me leva para junto da presença de Deus,
me faz entender o seguinte, amados. Eu não posso simplesmente pensar que eu vou atravessar o vale falando para mim mesmo de uma teoria ou de algo que o Gessé falou na igreja ou que os pastores falam. Não, Deus é soberano, nós vamos lá, tem um propósito para tudo isso, está me doendo aqui, aleluia, vamos indo. Eu não estou falando para vocês de uma utopia. Isso precisa realmente ser uma realidade nas suas vidas. Você está no vale? Ok, eu estou no vale, mas Deus também está. E a gente precisa entender que, estando no vale, eu gostaria de ler com vocês o que está em 2 Coríntios, no capítulo 3, verso 18. Alguém poderia ler, por gentileza? 2 Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 18. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados numa glória cada vez maior, atualmente no Senhor, que é o Espírito. Amém. O que a palavra está nos dizendo aqui? Que não é utopia, que não é uma palavra atirada, mas que é a verdade daquele que crê em Jesus, daquele que já teve seus pecados revelados. Eu estou falando destas pessoas, eu estou falando de crentes, eu estou falando para crentes, eu estou falando daquilo que é realidade na minha vida também. Já não existe um véu nos nossos olhos, mas nós precisamos buscar de uma forma espiritual os objetivos de Deus, os propósitos dele para eu estar no vale, e compreender que nós estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. É isso que o texto nos diz. Nesse caminho, onde eu vou me achegar mais a Deus e buscar ter olhos espirituais, discernimento espiritual, eu também vou experimentar de algo que eu não tenho, que faz parte do sobrenatural de Deus. Daquilo que me parece ser, ou que me é, no caso, impossível, das minhas forças, eu vou experimentar no poder de Deus, e é o que Efésios fala, no capítulo 6, verso 10. Nos fortalecer e nos achegar no poder de Deus. Experimentar isso nas nossas vidas. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque você acha que é fácil descansar em Deus estando num vale? Eu estou falando essas coisas porque eu vou chegar agora. Você vai ver onde é que eu quero chegar com isso. Eu não sei como foi a sua vida, como foi a sua criação e se você de fato está num vale ou não. Mas descansar em Deus, quando você está com tudo certo na sua vida, ainda assim não é fácil, porque você tende a querer tomar as rédeas e decidir a partir daquilo que você está tendo. E não é simples. Agora imagina você obedecer a Deus em um vale. Agora vamos a um outro nível. Vamos considerar o ser humano na sua cultura, na sua criação. Quantas pessoas se sentem inseguras porque não tiveram a presença dos seus pais? A falta do pai ou da mãe, a ausência desses dois, faz com que haja uma forçada na estrutura da pessoa, a ponto dela aprender a solucionar a sua própria vida e dar soluções pelo seu braço, pela sua própria força, aprendendo a sorrir quando se está chorando por dentro, aprendendo a se superar a cada dia numa estrutura em que não foi fortalecida. Imaginem isso. E imaginem outros casos, como a que o pai ou a mãe rejeitaram a criança, se criaram rolando de um lado para o outro. O que isso tem a ver? Imagina essa pessoa, ou se você é uma desses casos, você foi hostilizado por seus pais terrenos, de certa forma, digamos assim, a quem você vê, e agora você está num vale
E você precisa descansar num Deus que você não vê. Você já pensou nisso? Para fazer do vale um monte, você precisa aprender a descansar em Deus. E se tem algo que eu posso dizer para você, no que eu tenho buscado ao Senhor, no que Ele tem dito para mim, com relação ao que acabei de dizer, está escrito em Isaías 49:15. Pode a mãe esquecer-se do filho que amamenta, todavia eu não me esquecerei de vós. Assim fala o Senhor. O nosso Deus é um Deus de vitória, Ele é um Deus de graça, de sustento, Ele é um Deus de amor e de misericórdia. E nesse vale, onde nós vamos galgando lugares mais altos espiritualmente, onde nós vamos às vezes nos esfolando nas paredes estreitas do percurso, nós somos desafiados a romper em fé. E quando eu falo romper em fé, é no que diz essa palavra, que romper é rasgar. E é por isso que crescer dói. Quem vai na academia, que rompe a fibra muscular, ela sabe que crescer dói. Espiritualmente dói também. Às vezes dói na alma, dói no ego, dói no bolso para muitos, né? Crescer dói. E nós somos desafiados a romper em fé. Mas tem um detalhe, que no meio desse vale nós não podemos nos esquecer. E eu estava ouvindo um pastor pregar essa semana, e isso vem muito bem a calhar, tanto na minha vida quanto nessa palavra que falava sobre o desânimo. E esse pastor disse assim: primeiro vamos entender o que é o ânimo. Ele disse: o ânimo é o agente impulsionador do ser humano. Se você não tem ânimo, você não tem impulso, você não tem ação, você não tem atitude, você está desanimado. Não pode ir muito longe, desanimado. E aí eu te pergunto, amado, você que acha que tem problema, eu olhando para a palavra, quando a gente lê ali que Paulo e Silas tomaram chibatadas, estavam presos e louvavam a Deus, eu fico pensando, isso é algo humanamente impossível. Só se o cara for doido mesmo da cabeça, né, para fazer isso. Mas eu sei que no poder de Deus e no Espírito Santo, eles estavam fazendo uma obra. Você acha que era... Eu fico pensando Paulo, Atos dos Apóstolos fala: só sei que prisões e tribulações me aguardam. Se você acha que ele desistiu, não. Ele estava lá confortando as pessoas, encorajando. Eu estou indo para lá, eu vou pregar. A pessoa só pode estar rompendo em fé, a pessoa só pode estar num vale, sendo realmente sustentada por algo maior do que ele. E aí eu fico pensando, que evangelho que nós vivemos se a gente às vezes fica nas piegas, né, reclamando: olha só, Deus como vale, né, olha que desgraça. Todas as vezes que o povo desanimou, de Israel, Deus disse: ei, marche, ei, seja forte e corajoso, ei, Josué, o que está fazendo aí prostrado? Se você errou, acerte e marche. Se você não sabe por onde começar, ore a Deus pedindo um bom ânimo. Nossos ouvidos tendem a não filtrar muitas palavras que são ditas, desde a nossa infância, ou às vezes até parece uma frase que pode parecer corriqueira, mas que vem carregada de um veneno, que coloca a sua autoestima para baixo, que tende a tirar ou a esmorecer a sua fé. Filtrar os nossos ouvidos, trazer à memória o que nos dá esperança. Paulo de novo, Paulo escrevendo aos Filipenses na cadeia, dizia: lembro-me da fé de vocês, do amor de vocês, todos os dias. Sim, se ele ficasse olhando para os ossos secos, para o vale que estava na cadeia, não, ele não teria escrito as cartas do Evangelho.
O desânimo é algo que pode acontecer por palavras que nós não filtramos, por uma visão muito pequena, não sendo do alto, onde você vai olhar os ossos seus, onde você vai olhar a ausência de vida, a presença de sombras, onde você vai olhar para você e dizendo assim: minhas forças estão se indo, meu casamento está se indo, o que eu vou fazer? Estou perdendo o controle. Pois entenda, amado, que esse vale às vezes é permitido com um propósito, para um crescimento, para algo maior, que vai te doer um tempo, mas Deus diz: ei, não fique prostrado, marche, tenha bom ânimo, se achegue a mim. Você acha que Deus é limitado? O mesmo Deus que abriu o mar é o Deus que nos promete a vida eterna. Se eu não posso crer que o Senhor vai me sustentar nesse vale, além da minha condição, será que Ele vai me ressuscitar quando eu morrer, então? Visão. Visão não curta, não dos ossos, mas a visão eterna, a visão do alto. Essa vitória que a gente precisa visualizar. Porque o vale é um lugar onde o crente experimenta o sobrenatural de Deus. E aí, eu vou dizer para vocês que a vitória, a promessa é algo estabelecido já. Está feito, está na palavra, está dito aqui, está consumado na cruz. O Espírito Santo está disponível àqueles que buscam. Podemos ter revelação, podemos ter uma porção maior do Espírito Santo. Podemos muitas coisas. Mas o povo de Deus do deserto, eles também tinham muitas coisas. Eles tinham a presença contínua de Deus, como coluna de fogo, como a sombra, maná que caía do céu. Nem as sandálias dos seus pés desgastaram e os pés incharam. Mas, no entanto, o povo dizia: poxa vida, queremos comer carne. No Egito tínhamos alho e cebola. O povo dizia... Eu não estou criticando, amados, porque eu me acho muito ingrato. E me percebo muitas vezes ingrato. Mas o povo tinha essa postura. E é porque as pessoas não são muito diferentes de nós. A gente faz isso. Diante da terra prometida. Lá não vai dar para pegar, os caras são enormes. Visão negativa, desânimo. Quando houve aquela batalha com Ai ali, que o povo havia pecado, Deus tinha um propósito para aquilo, queria santificar o seu povo, e começou a morrer gente. E aí diz a palavra que o povo desanimou completamente. E digo assim: olha, Senhor, não me deixa deitado nem prostrado, estou no vale, ok. Qual é o teu propósito, Senhor? Mas me sustenta, me leva além, porque o Senhor tem um propósito. E todos esses que se sujeitaram a experimentar o sobrenatural de Deus, tiveram e galgaram lugares altos. E eu acredito que não é uma questão se Jó foi muito mais rico depois. Eu não sei o que te traz a igreja. Eu sei que muitos querem riquezas e tal. E não é errado você querer melhorar de vida, ter uma vida... Mas a palavra diz que é para buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais nos será acrescentado. Essa foi uma das primeiras palavras que fez sentido no meu coração, lá no início da minha vida com Deus. Mas o fato é que esse lugar do vale, onde se experimenta o sobrenatural de Deus, é que você passa de um cativeiro para uma terra prometida, de um lugar de sofrimento para uma vida com abundância, ou ainda dessa terra de injustiça para o reino da justiça divina que nos aguarda, dependendo da fé que você tem. Lembro que eu estou falando o tempo inteiro aqui acerca de uma palavra para crentes, os crentes que estão no vale. Mas foi ministrado no Google agora uma palavra para aqueles que estão no vale da sombra da morte e não sabem. Às vezes a gente fica... O vale transforma o crente em improdutivo, inoperante, neutraliza o cristão, de modo que os que estão no vale da sombra da morte não são
resgatados à luz da palavra. Por quê? Porque parece que o vale, esse lugar sombrio, ele ofusca a luz do tempo. Aí parece que você está num vale de ossos secos e trevas e você puxa um fósforo que está quase se apagando para você tentar tatear no escuro os seus ossos. Vamos voltar para o texto de Ezequiel. Vamos ler aqui a partir no capítulo 37, a partir do verso 11. Diz assim, ó: então ele me disse, é Deus, né? Deus falando com o profeta: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Mas o texto prossegue. No versículo 12 diz assim: Deus fala ao profeta: por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Que bênção é você poder ler um texto como esse. Para a gente fechar aqui, eu quero só dizer o seguinte, que toda vez que você está num vale, ou diante de uma adversidade, para que ninguém se perca, e para que você também não se perca, a gente precisa ter essa postura e marchar dessa forma, entendendo que é um crescimento, tentando buscar o propósito de Deus, entendendo que é Ele quem permite esse vale, se achegar a Deus com o coração quebrantado e buscar o sobrenatural dEle, buscar descansar nele, ainda que seja uma tarefa muito difícil, se achegar a Deus buscando romper em fé, porque, irmãos, toda vez que você murmura, reclama, ou, desculpe as palavras, mas lambe as suas feridas, é como se você pegasse uma pá e jogasse uma terra para o lado e estivesse cavando o seu túmulo. Ali mesmo, você vai ficar nesse vale. Mas toda vez que a gente olha para o alto e guarda a promessa, contrário do povo que disse: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Você que acorda de manhã e olha para o céu e entende que Cristo um dia vai voltar do céu para te buscar desse lugar imperfeito, vai te tirar desses vales da vida, é com essa postura que nós aguardamos a nossa redenção. Eu não sei se a palavra de hoje foi confusa ou se foi chocante de alguma forma. Pela expressão de vocês eu ainda não discerni qual foi. Perfeito. Mas eu gostaria de pedir que, se tivéssemos uma ministração agora, e eu gostaria que você tivesse um tempo com Deus aí. Não é fácil falar de coisas maiores do que a gente, ainda mais quando você está num vale também, né? Eu estou buscando discernir os propósitos e me sujeitando ao Senhor naquilo que Ele vai fazer. As respostas todas não temos e não tenho. Espero um dia ter. Mas o suficiente que eu sei é que Ele me ama. O Senhor, Ele me ama. E por mais que
às vezes a nossa alma pareça estar seca, ou pareça um vale de ossos secos, eu sei que eu sirvo um Deus que é a fonte da vida. E eu sei isso porque muitas das minhas feridas Ele já sarou, ainda nessa terra imperfeita e injusta. De modo que quando eu canto, quando lembro de tudo que já vivi, e aquela música ali, aquela tem uma cicatriz, aquilo é uma verdade que eu canto do fundo do meu coração. E a graça, doce graça de Jesus que me sustenta. E eu quero convidar você a agradecer pela sua vida, a baixar sua fronte, a agradecer até mesmo pelo seu vale, se você está passando por ele. Eu louvo essa igreja porque orações como nós tivemos aqui no início, em prol da nação, em prol das pessoas, e nós já vivemos muitas coisas, e eu vejo Deus fazendo coisas grandes no coração das pessoas. Eu espero mesmo que Deus nos impulsione desses vales da vida e nos levem até os perdidos, para que eles sejam resgatados do vale da sombra da morte. Fale com Deus, fale com o Senhor aí, onde você está. Nós vamos ter um tempo para isso. Depois eu vou orar e a gente encerra. Eu uno a minha oração com a dos meus irmãos e a Ti declaramos a honra, a glória, o louvor, Pai, e suplicamos a Ti que o Senhor nos livre, Pai, de perdermos a consciência da grandeza da Tua cruz. Que o Senhor nos livre, Senhor, de sermos crentes mimados nesses tempos onde o conforto é tão abundante, Senhor. Eu peço que o Senhor nos livre, Deus, da trivialidade, da alma seca ou de não termos vida em nós para jorrar para as pessoas. Eu te agradeço, Deus, pelo meu vale. Eu nem sei ao certo o que vai acontecer amanhã. Talvez muitos aqui, Senhor, sintam 2 ou 3 vezes o peso do seu corpo quando acorda de manhã. Mas nos concede, Senhor, a graça de olharmos para a Tua cruz, Deus, e de sentirmos a Tua presença, da Tua mão sustentadora, Senhor, que nos dá a vitória. Que o Senhor nos permita, Pai, rompermos em fé contra a nossa própria vontade, Deus, contra o nosso próprio umbigo, e estendermos a mão a Deus, aquele que está perdido de verdade. Talvez, e certamente, Senhor, o que está no vale da sombra da morte, louvaria o Teu nome por estar no vale dos ossos secos, com consciência da Tua cruz, Pai. Querido Deus, que o Senhor nos sustente, Deus, para que esses vales da vida não nos levem ao precipício, mas pelo contrário, que nos levem num caminho de adoração, passando pela prova, dando glória ao Senhor, de glória em glória, cada vez maior, Pai, para que o Teu nome seja engrandecido e para que a Tua vontade soberana, os Teus sonhos maiores, Pai, se estabeleçam nas nossas vidas e que nós façamos isso com amor e gratidão
pelo Senhor. Obrigado, Senhor Deus. Amém. Vamos cantar então que o Senhor é maior que os nossos problemas. Que não temeremos, que com Jesus vamos além do vale. Porque enquanto estamos no vale, Jesus nos permite olhar para além disso e saber que logo à frente encontraremos Ele vivo. Porque Ele trouxe nervos ao vale, aos ossos, colocou carne, cobriu de pele e ordenou que Ezequiel profetizasse que o Espírito viesse sobre aqueles ossos e eles reviveram. Que assim possamos olhar para as nossas vidas, mas que seja ardente, que isso ferva em nossos corações, olhar quando o nosso próximo está no vale. E aí seremos igreja, o corpo de Cristo. Amém, irmãos? Que o Senhor possa nos encher durante essa semana com essa palavra. Quando eu disse a palavra, eu lembrava de um livro que eu fiz, um cursinho, na verdade, Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. E lá, numa lição, ele diz que todo cristão um dia passa por uma crise na fé.
Ele chama isso um tipo de crise na fé, onde ele tem que andar por aquilo que Deus já falou no seu coração e não pela circunstância que ele está vivendo, o vale que ele está passando. Então, que nós possamos, como igreja, guardar isso no nosso coração. A fé, mesmo a fé que move montanhas, também é capaz de nos fazer atravessar o vale. Amém, irmãos? Amém. Quero aqui agradecer, então, a presença da Chayane e Beatriz, vieram com Paulo. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês, sejam bem-vindos. E a Andressa e Fernando, que vieram com o pastor Edilson. Que bênção, muito bom vê-los aqui, que vocês possam ser abençoados com essa palavra e sempre estar aqui nesse lugar conosco, né? E nós, como igreja, possamos ter uma semana na presença do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor nos falou hoje. Por cada ministração, Senhor, através do louvor, através da palavra do nosso irmão Jesus. Eu tenho plena convicção que foi o Senhor que colocou no coração dele e que falou no nosso coração. Que a tua palavra nunca volta vazia. Que o Senhor nos dê a fé, Senhor, para andar nesse vale, sabendo que o sopro do teu Santo Espírito nos dá vida para atravessarmos qualquer vale, porque o Senhor está conosco. Em nome de Jesus, que possa estar abençoando esta igreja. Senhor, que com a graça de Jesus Cristo, a comunhão do teu Santo Espírito e o amor incondicional de Deus Pai, nós possamos viver uma semana na tua presença. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Na graça e na paz do Senhor.